A aliança entre Rússia e Coreia do Norte não é apenas uma questão de armamento, mas uma dança perigosa entre pólvora e urânio, onde cada movimento pode desencadear uma crise global. Enquanto os líderes desses países trocam ameaças, Washington observa com crescente preocupação, tentando apagar um incêndio que já se alastrou. A permissão para que a Ucrânia utilize mísseis de longo alcance adiciona combustível a essa fogueira. O que está em jogo nessa nova era de tensões? A guerra dos mísseis está prestes a começar. O cenário global está em estado de alerta total, depois que foi revelado que os Estados Unidos autorizaram o envio de poderosos mísseis, com capacidade de destruição em larga escala, diretamente para o território russo. A decisão, tomada pelo presidente Joe Biden, marca um ponto de inflexão no conflito, refletindo uma mudança dramática nas relações internacionais. Isso ocorre logo após as declarações de Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, que observou a crescente e preocupante aliança entre a Rússia e a Coreia do Norte. Blinken destacou que a intervenção de Pyongyang no confronto entre Rússia e Ucrânia não é mais uma possibilidade remota, mas uma realidade crescente, com Moscou usando seu apoio para avançar no desenvolvimento de armas nucleares, o que se configura como uma estratégia de barganha no tabuleiro geopolítico. Recentemente, Blinken também mencionou que a parceria entre a Rússia e a Coreia do Norte se tornou ainda mais interdependente, com Pyongyang não apenas enviando soldados para combater ao lado das tropas russas, mas também recebendo da Rússia tecnologias militares avançadas, possivelmente de caráter nuclear. Em Kursk, por exemplo, mais de 8.000 soldados norte-coreanos estão ajudando a fortalecer as linhas de defesa russas, enquanto drones iranianos ganham o céu, ampliando o alcance da ofensiva militar. De Bruxelas, Blinken não hesitou em lançar um alerta sobre os impactos que essa colaboração pode ter em uma escala global. A colaboração de Pyongyang não se limita a ser uma simples parceria no campo de batalha, mas se estende ao crescente risco nuclear, expandindo a ameaça à segurança de toda a Ásia. Para os Estados Unidos, a união entre Moscou e Pyongyang não é apenas uma preocupação regional, mas uma potencial catástrofe para o equilíbrio mundial, com o risco de uma guerra nuclear pairando sobre a Europa e o continente asiático. A inteligência sul-coreana recentemente confirmou que a Coreia do Norte está diretamente envolvida nas hostilidades contra a Ucrânia, com destacamentos de tropas norte-coreanas na cidade de Kursk, auxiliando as forças russas. Este movimento faz parte de uma colaboração crescente entre Moscou e Pyongyang, uma aliança que preocupa os Estados Unidos, que agora se encontram em uma posição cada vez mais vulnerável, vendo sua influência diminuir à medida que seus adversários intensificam suas ações. O secretário de Estado, Antony Blinken, descreveu essa situação como um ponto crucial e negativo, que só serve para aumentar as tensões no Pacífico, onde a cada nova ação militar, o risco de uma escalada global fica mais evidente. O chanceler ucraniano Andriy Svyat ressaltou que a conexão entre a agressão russa e o aumento da insegurança mundial é clara. A Rússia não apenas utiliza drones iranianos para seus ataques, mas também conta com o apoio de tropas norte-coreanas, o que piora a situação de segurança em diversas regiões, não apenas na Europa, mas também no Oriente Médio e na Ásia. A aliança entre Moscou e Pyongyang surge como um forte lembrete de que a ordem mundial está se fragmentando. Em vez de simplesmente se deteriorar, ela está sendo remodelada sob a pressão de acordos secretos e pelo som ensurdecedor dos mísseis. A postura dos Estados Unidos, tentando manter uma narrativa de controle enquanto seus rivais se preparam para confrontos diretos, é vista como um esforço cada vez mais difícil de sustentar. A administração Biden, em seus momentos finais, parece entrar em um ciclo de incerteza, disfarçado de ação resoluta. Blinken afirmou que os Estados Unidos continuarão a reforçar o apoio militar à Ucrânia, mas ao mesmo tempo reconheceu as complexidades políticas internas que podem prejudicar a continuidade dessa estratégia. Com a ascensão de Donald Trump, o futuro dessa abordagem está cada vez mais em dúvida. Enquanto isso, a administração democrata tenta pressionar o Kremlin, apostando na ameaça de uma guerra indireta ou guerra por procuração, que para a Rússia é vista como uma afronta direta e uma escalada iminente contra forças ocidentais. Espera-se que os mísseis autorizados por Biden sejam utilizados inicialmente contra as forças russas e norcoreanas em Kursk, na
Rússia Ocidental, com o objetivo de defender as forças ucranianas. No entanto, fontes do governo dos Estados Unidos indicam que o impacto dessa medida não será suficiente para alterar significativamente o curso do conflito, mas sim para enviar uma mensagem clara a Pyongyang, indicando que suas tropas estão vulneráveis. Além disso, o presidente Biden pode autorizar o uso desses mísseis em outros pontos de conflito, embora as decisões sobre essa possibilidade ainda estejam sendo analisadas. Recentemente, Joseph Borrell, chefe da diplomacia da União Europeia, confirmou que a ordem de Biden para atacar profundamente o território russo a até 300 quilômetros de distância foi uma realidade confirmada. O uso de mísseis Ataque-MS com grande poder destrutivo foi autorizado para atacar infraestruturas estratégicas, como bunkers. Para Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, os Estados Unidos entraram em uma fase de loucura, onde a busca por vingança pode levar as potências rivais a um nível de proteção sem precedentes, tornando os territórios de países como a Rússia alvos mais vulneráveis a ataques. A decisão de permitir que a Ucrânia ataque com armamento de fabricação americana, com o apoio explícito de países como França e Grã-Bretanha, não apenas aumenta a tensão nas frentes de batalha, mas também agrava a situação política no cenário internacional. Ao passo que a administração de Biden se aproxima do fim, o horizonte de 2025 se torna cada vez mais imprevisível, com a ascensão de Donald Trump, que prometeu resolver rapidamente o conflito ucraniano, oferecendo uma possível mudança de rumo nas políticas dos Estados Unidos. Esse cenário traz consigo um novo ciclo de incerteza, já que as promessas de Trump de finalizar o conflito em questão de dias indicam uma abordagem totalmente diferente da diplomacia e das medidas militares atuais, aumentando o risco de um confronto direto mais violento e possivelmente mais arriscado. Além disso, as consequências dessa mudança de abordagem podem ter um impacto direto sobre a OTAN, que enfrenta um dilema interno sobre a melhor maneira de lidar com o conflito. Enquanto seus membros discutem entre aumentar o apoio militar ou buscar uma saída diplomática, a Rússia está se preparando para intensificar suas ações, respondendo ao apoio crescente à Ucrânia. O Kremlin já se prepara para novos ataques a alvos ucranianos e da OTAN, com um foco particular em Zaporizhzhia, que é um ponto estratégico crucial. Esses ataques não são apenas uma forma de retaliação, mas também uma tentativa de desestabilizar a resistência ucraniana sem confrontar diretamente os países da OTAN. Em um cenário como esse, as chances de uma resolução rápida se tornam cada vez mais remotas, e a violência tende a intensificar ainda mais o caos já existente, prolongando um conflito que parece não ter fim à vista. O equilíbrio geopolítico se fragiliza a cada dia, e apesar da expectativa de que novas tecnologias ou soluções milagrosas possam mudar o rumo das operações militares, a realidade é mais dura. Nenhuma intervenção externa ou inovação militar será capaz de alterar substancialmente o curso da guerra. O que parece se desenhar é um embate prolongado, onde cada lado busca garantir vantagem, mas sem uma resolução clara. O prolongamento da guerra só beneficia os extremistas em ambas as partes, com a violência se tornando uma constante e moldando a dinâmica do cenário global.